Participação de Davi Forli Inocente, hoje conversando com a gente sobre papéis das lideranças nas empresas, organizações. Boa tarde, professor Davi. Boa tarde, Marcos Frateschi. Boa tarde, equipe e ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez aqui com a nossa coluna Liderança e Carreiras. Essa semana eu queria falar com os nossos ouvintes sobre a questão dos papéis nas organizações, né? Isso às vezes aparece sempre em aula, pergunta, que é até mesmo aqui referente à nossa coluna aqui, uma vez um amigo me escreveu falando sobre isso. Pô, Davi, mas essa coisa do poder, do cargo, né? Os papéis e tal, como é isso, né? Às vezes a pessoa está numa posição de liderança, né? Assume um cargo de gerência disso, de diretoria daquilo, de supervisão daquele outro e muda a sua atitude com as pessoas. Como é que isso acontece? Esse final de semana eu tive a oportunidade de fazer numa aula que eu realizei, eu reproduzi um experimento que tem mais ou menos uns 40 anos, que foi feito pelo professor Zimbardo, da Universidade de Stanford, que se chama o experimento da prisão simulada de Zimbardo. Se o ouvinte quiser olhar aí na internet, é só escrever isso, né? Experimento da prisão simulada de Zimbardo, que vai ter mais informações aí. E é um experimento muito interessante, porque o professor Zimbardo remunerou estudantes que tinham interesse em participar do experimento dele. Ele remunerava em $15 ao dia. Alguns estudantes foram recrutados para ser prisioneiros e outros para ser guardas. E o Zimbardo fez uma coisa muito bem arrumada, assim. Ele foi lá e pediu ajuda para a polícia local, e aí o pessoal foi buscado em casa, no carro de polícia, para ser levado lá para uma prisão simulada, que era até era uma prisão mesmo, não sei se era uma prisão ou era um colégio, agora eu estou confuso, mas era um local separado, que foi previamente preparado para isso, né? E aí colegas de universidade assumiram ali os papéis de guardas ou de prisioneiros. E foi super interessante, né? Quer dizer, até um pouco caótico, porque o experimento originalmente estava planejado para ser feito em 14 dias, foi interrompido em 6 dias, porque a reação das pessoas foi muito intensa, né? Então, o pessoal relatou muito claramente assim a questão de se sentir humilhado, de se sentir sem o poder da própria vida. Os guardas se sentiram empoderados muito rapidamente e esse tipo de coisa, né? Eu reproduzi isso numa aula. Eu nunca deixo essa dinâmica passar de 10 minutos, porque as coisas saem do controle, é uma coisa muito interessante. Alunos de MBA, de uma boa universidade, que estavam ali para estudar, sabendo que estavam ali para estudar, eu usei apenas 2 características de despersonalização, dei uma camiseta vermelha para os guardas e uma meia, dessas meia calça de mulher cortada, para eles colocarem na cabeça, né, na altura do cabelo apenas, sem ocultar o rosto, mas para despersonalizar um pouquinho. E é uma coisa incrível como as pessoas mudam de comportamento, né? E todo mundo relata isso mesmo. Nossa, é incrível, porque a gente realmente tem a percepção de que de que é outra pessoa, né? Então, os estudantes ali comigo relataram as mesmas coisas, de falta de domínio da própria vida, de desprestígio, de se sentir mal, de achar que não tem valor, e os guardas muito empoderados, dando ordens e tal, e controlando as pessoas, e eu já tinha dito, olha, não toque pra gente não ter contato físico, e as pessoas fizeram isso. Enfim, uma coisa incrível, né? Como essa coisa dos papéis é rapidamente incorporada. Depois, trabalhando com a turma, fizemos uma circunstância onde eles relataram ali os seus sentimentos, né? E aí é evidente que o papel, a importância dos papéis acontece, né? Professor Davi, e como é que essa reflexão pode, assim, funcionar no dia a dia das empresas? Então, isso que é curioso, né? Essa maneira de apropriar-se dessa reflexão para o dia a dia da empresa é o fundamental de olhar para esse tipo de experimento, né? Então, às vezes, a pessoa que está numa situação de liderança ou de gerência precisa pensar que ela não é um diretor, não é um gerente, ela está num papel ali, esse papel tem que ser bem executado para o bem, e uma reflexão para que ele não aconteça para o mal, né? Porque a verdade é que a situação de poder, ela um pouco oculta, né, a visão e a clareza das pessoas a respeito daquilo que estão fazendo numa determinada situação. Então, observar que o seu diretor também tem medo das coisas, também está inseguro, tem uma responsabilidade sobre os seus ombros, e você, enquanto equipe,
equipe que está numa determinada situação, saber que tem um papel para integrar com essas pessoas que estão ali ao teu redor, né? Tem um olhar assim de como esse conjunto se une para construir uma competência essencial para a empresa, para construir uma capacidade de competir, para construir uma capacidade de trabalhar junto e entregar melhores resultados, né? Saber que os papéis existem para ser bem representados por cada um daqueles que ali se encontram na organização, que eles são complementares e que as pessoas não são aquilo que estão representando na empresa. Elas dão as suas melhores contribuições com as suas melhores capacidades intelectivas para construir um bom resultado para si mesmas e para as suas organizações. É isso aí, pessoal. Voltamos na semana que vem. Um abração. Obrigado, professor Davi Forli Innocenti. Uma excelente...